dentre as diferentes linhas de investigação aqui do laboratório, né, em programação metabólica, nós temos pesquisadores que estudam as alterações placentárias nas mães e alterações na idade fetal, né, nos descendentes. Bom, a gestação dos camundongos dura 21 dias, então a gente, após confirmar a prenhez, a gente tem que aguardar esse período de 21 dias se a gente quiser esperar o nascimento espontâneo da prole. Se a gente for estudar no período embrionário, a placenta e os fetos, a gente estuda normalmente no dia 19, embrionário, e a gente consegue ver as diferenças do camundongo que está prenhe ou não, primeiro macroscopicamente, então a gente vê que tem uma saliência aqui na região abdominal do camundongo que está prenhe, em detrimento do camundongo que não está. E aí a gente consegue, então a gente faz uma incisão, através de uma incisão abdominal, nesse dia, aproximadamente no dia 19 gestacional, a gente faz uma incisão abdominal para expor a tuba uterina e fazer a coleta do feto e da placenta. Então aqui a gente tem um camundongo que está aproximadamente com 18 a 19 dias de gestação. Então, como eu demonstrei ali na imagem, a gente pode ver que tem essa saliência na região abdominal, o que confirma que ela tá prenha. E aí a gente vai iniciar o procedimento para expor a tuba uterina e fazer a coleta dos materiais. O primeiro passo é expor a tuba uterina através de uma incisão na cavidade abdominal. Essa região é bastante vascularizada, então é normal ter sangramento. E aqui a gente pode ver então que essa já é a tuba uterina do animal. A gente faz a separação da tuba uterina da cavidade abdominal. Então, aqui a gente vê que tudo isso daqui é a tuba uterina e cada feto tem uma placenta específica e está num saco gestacional específico. Então, para fazer a dissecção, a gente tira essa tuba uterina completa e depois a gente vai separando cada um dos fetos e cada uma das placentas. Aqui a gente tem aparentemente 9 sacos gestacionais distintos, então 9 fetos e 9 placentas. A gente pode fazer a retirada do líquido amniótico, isso a gente faz com uma seringa. A gente perfura cada uma desses sacos gestacionais e retira o líquido amniótico. Nesse caso a gente não vai conseguir tirar porque a fêmea já estava anestesiada há algum tempo, então a gente não vai conseguir separar o líquido amniótico. Mas aí, para separar o feto da placenta, a gente tem que tirar esse revestimento do saco gestacional. E aqui a gente já consegue ver bem que essa parte aqui é a parte fetal, é o embrião, né, já o feto com 19 dias. E aqui, essa partezinha é a placenta. Então, a placenta faz a comunicação do feto com a mãe durante o período gestacional. E aí, como a professora Adriana disse, a gente tem pesquisadores aqui no laboratório que estudam cada um deles separadamente. Então aqui a gente já pode ver o feto nessa região e aqui está a placenta, que ela vai fazer durante a gestação a comunicação entre o feto, entre o embrião e a mãe. Esse líquido que está saindo é o restinho do líquido amniótico. Aqui a gente já tem separados a placenta, aqui a placenta e aqui o feto. Então, além da avaliação, né, no período fetal, dessa descendência das mães obesas, a gente também pode avaliar a prole em diferentes
momentos da vida deles, né? Então, a avaliação pode acontecer logo após o nascimento, após o período de lactação, então exatamente, né, no momento em que a gente faz o desmame, ou então na vida adulta. Mas a gente também usa bastante um protocolo para separar esses momentos, né, a interferência da gestação para a lactação. Conta um pouquinho para a gente, então, Laís, como que é esse protocolo, né, de separação? Então, esse protocolo que a professora falou se chama cross-fostering, e aí a gente faz a separação dos animais das mães originais, né, onde eles foram gestados, no dia do nascimento. Então, para ilustrar, os animais, eles nascem dessa forma, né, sem pelos. Essa aqui é uma foto do dia do nascimento, que a gente considera o dia zero. E aí, para fazer o protocolo do cross-fostering, a gente pega a prole de mãe controle e passa para eles amamentarem na mãe obesa, né, na mãe que consumiu dieta hiperlipídica, e faz o contrário também. Pega a prole da mãe obesa e passa para amamentar na mãe controle. Então aqui, como eu falei, a prole no dia do nascimento. Aqui a gente tem os animais que estão com 1 semana de vida. Estão sendo amamentados pela mãe. E aqui a gente tem uma caixa com a mãe, com a prole já no dia do desmame. Então esses animais, eles têm 21 dias, que é o período que leva para eles serem desmamados. Então, no caso aqui, essa é uma mãe controle, né, que ela consumiu essa ração no período de adaptação, durante toda a gestação e agora durante a lactação. E nesse caso aqui, é a prole que já está no dia do desmame. E essa dieta aqui é a dieta hiperlipídica, que a mãe consumiu antes da gestação para indução da obesidade, durante a gestação e durante a lactação. E aí, dependendo do dia experimental que a gente tem interesse, a gente faz a avaliação, a coleta dos tecidos para avaliar posteriormente. Na maioria das vezes, né, a gente está interessado em avaliar por quais mecanismos as alterações na progênie acontecem. Então, diferentes tecidos nesse sentido são avaliados, né? A gente usa muito aqui no laboratório fígado, tecido adiposo, tecido muscular, o hipotálamo, né, com o intuito de buscar por quais mecanismos alterações importantes no metabolismo dessa progênie, nesses tecidos específicos, elas acontecem. E um dos mecanismos que a gente está muito interessado em estudar é a modulação epigenética, né? Então, a epigenética, né, Laís, que a gente conhece como a interferência do ambiente, né, na expressão dos genes, determinando então o fenótipo do indivíduo, elas podem acontecer em nível transcricional, onde a gente encontra, então, modificações em histonas e na cromatina, né, como metilação do DNA, acetilação de histonas, mas elas também podem acontecer a nível pós-transcricional, né, como a expressão diferencial de pequenos RNAs, em especial os microRNAs, que vão determinar, então, se um gene vai ser mais ou menos expresso dentro de uma célula. Então, como que a gente pode, Laís, estudar os microRNAs? Bom, então, a gente faz a dissecção do tecido de interesse, pode ser o fígado ou o hipotálamo, que é o que a gente mais trabalha aqui. E aí depois tem uma série de procedimentos que a gente faz até chegar nesse microRNA. Então, o primeiro passo é fazer o isolamento dos microRNAs no tecido, que a gente faz utilizando um reagente que se chama RNazol, que ele vai separar as frações de DNA, proteína e RNA, e mais especificamente os RNAs ele separa em frações de pequenos RNAs, aonde estão contidos esses microRNAs. Depois disso, a gente faz a determinação de quanto microRNA tem nessa nossa amostra. A gente utiliza o nanodrop para isso. E a partir disso, a gente vai fazer a transcrição reversa, onde a gente transforma esse RNA no DNA complementar, para a gente conseguir avaliar, através do PCR em tempo real, a quantidade desse microRNA específico que a gente quer avaliar nessa amostra. Então, basicamente, a gente vai comparar se diferentes microRNAs estão expressos diferencialmente nesses tecidos da prole de mãe obesa e na prole de mãe controle. Então, depois do isolamento e purificação do microRNA e a leitura no nanodrop, né, para determinação da concentração, a gente vem para esse equipamento, né, que é um termociclador, um PCR em tempo real, para avaliação da expressão diferencial desses microRNAs. Então, a Laís vai mostrar como o sistema funciona.
os RNAs mensageiros, a gente faz a quantificação da expressão desses genes aqui no termociclador. Ao final de mais ou menos 40 ciclos, que é o que a gente geralmente usa aqui no laboratório, a gente tem um gráfico parecido com esse, e aí a gente consegue ver a diferença na expressão desses microRNAs entre as nossas amostras da prole de mãe obesa e da prole de mãe magra. Professora Adriana, Laís, a gente aprendeu muito durante esse workshop. Acho que talvez o mais importante é que a programação metabólica a gente consegue ver no fenótipo, a gente consegue ver no comportamento e dá para ver aqui no plano, além do molecular, nos microRNAs. Conta um pouquinho melhor o que são esses microRNAs. Os microRNAs, então, eles são pequenos RNAs não codificantes, né, que são expressos em diferentes tipos celulares. Eles têm cerca de 20 a 22 nucleotídeos de comprimento e são expressos tanto de regiões gênicas quanto das regiões intergênicas. Então, entre os genes, esses microRNAs podem ser expressos. E eles são modulados por... Sim, por fatores ambientais. Então, na verdade, eles são um reflexo da influência do ambiente sobre a expressão de genes. Apesar de ser um material genético, ele pode ser ou não expresso dependendo do ambiente. Dependendo do ambiente, exatamente. Sensacional. Então, diferentes insultos ambientais, como a exposição a medicamentos, a exposição a toxinas, a exposição a poluentes ambientais, a afetividade também pode ser um determinante, né, na modulação desses microRNAs, a dieta, né, a nutrição, atividade física, composição corporal, então vários elementos, né, ambientais que interferem na expressão desses pequenos RNAs que acabam modulando a expressão dos genes. A mensagem que a gente traz para a clínica é que a obesidade materna e essa mãe não apenas gestando, mas amamentando a sua prole, ela passa para frente. Exatamente. Um equívoco de comportamento, né? Exatamente. Na verdade, ela induz uma adaptação, né, da sua progênie, dos seus descendentes, né, para poderem enfrentar um ambiente nocivo, por exemplo. Né? Então, é isso que a mãe faz, né, na tentativa de proteger, né, os seus descendentes, ela prepara eles para viver, né, sobreviver nesse ambiente que pode ser um ambiente hostil. Parabéns a vocês por explorarem um tema tão interessante quanto a programação fetal e o seu aspecto genético, epigenético. É isso aí.